Bom, para quem entrou agora, bom dia. A gente vai então hoje falar sobre colestopatias, tá? Aqui não falaremos sobre esses 3 últimos itens que está aqui no título, a gente fala na próxima semana. Hoje falaremos apenas de litíase da vesícula biliar e colecistite aguda, tá? Rapidamente, só lembrando aqui para vocês, né? Nessas próximas 2 aulas a gente vai discutir patologias associadas à via biliar propriamente dita, a vesícula biliar e a via biliar principal. Relembrando aqui, né, que a via biliar principal ela é formada pela confluência dos ductos hepáticos comum, direito e esquerdo, que vão formar aqui o ducto hepático comum, e ao receber o ducto cístico oriundo da vesícula, a gente passa a chamá-lo de ducto colédoco. Na maioria dos pacientes, ele irá desembocar na papila duodenal maior em conjunto com a via pancreática. Isso tem uma importância bastante grande, será provavelmente nossa primeira aula após o recesso de vocês. Na gênese, o fato de desembocar no mesmo local que a via pancreática tem uma importância muito grande na gênese da pancreatite aguda biliar, que é a causa mais comum de pancreatite aguda, uma doença extremamente frequente e importante do ponto de vista clínico em nosso meio. Na maioria das pessoas, eles acabam desembocando de maneira conjunta, mas eventualmente você pode ter um septo que separa a via biliar e a via pancreática, mesmo estando as duas estruturas dentro da papila duodenal maior. A vesícula biliar a gente a divide em uma porção livre, que chamamos de fundo da vesícula, uma porção maior que fica em íntimo contato com todo o leito hepático da vesícula, que a gente chama de corpo, uma região infundibular. Alguns autores colocam uma região como sendo ali a parte de transição entre o ducto cístico e o infundíbulo. Outros consideram que toda essa região é a região infundibular. Tá? Aqui a gente vai encontrar a chamada bolsa de Hartmann, que é uma porção livre do infundíbulo da vesícula, e ela vai apresentar aí uma íntima relação com diversos órgãos, naturalmente com o fígado, tá? Com o cólon transverso, com o duodeno, eventualmente com o estômago, a depender da anatomia do paciente, tá? E com a via biliar principal. Quer dizer, a vesícula muitas vezes ela se encontra numa posição que ela acaba tendo um contato extenso e muito íntimo com a própria via biliar principal. Isso acaba dificultando, eventualmente, o tratamento cirúrgico de patologias da vesícula, uma vez que aumenta o risco de lesão da via biliar principal durante o ato cirúrgico, tá? Aqui só mais uma vez, a vesícula ela desemboca então no ducto hepático comum, passa a ser chamado de colédoco e este irá desembocar na papila duodenal maior. Existem alguns esfíncteres nessa região, tá? Um esfíncter na via biliar distal, um esfíncter na via pancreática e um esfíncter comum na papila, na região da papila duodenal mesmo aqui, que a gente chama de esfíncter de Oddi. Basicamente, a função desses esfíncteres, em especial do esfíncter de Oddi, é evitar o refluxo de conteúdo duodenal para dentro da via biliar, tá? Lembrar que a vesícula, em termos de fisiologia, ela é um órgão de armazenamento. A vesícula não produz nenhuma substância de forma significativa. O que acontece é que a bile produzida lá nas células hepáticas, nos hepatócitos, ganha os canalículos biliares, é drenado para a via biliar principal e, ao chegar aqui na região dos esfíncteres, encontra uma resistência. E aí, por aumento da pressão na via biliar principal, ela reflui para o interior da vesícula.
refluindo para o interior da vesícula, ela fica aqui armazenada. E durante o processo de armazenamento, ela é, vamos dizer assim, condensada, ela se torna mais concentrada, já que muito do líquido da água, principalmente, ela é absorvida. Então, você acaba tendo um órgão que vai armazenar e concentrar a bile. Durante a alimentação, em especial a alimentação, uma refeição com teor de gordura um pouco maior, há a liberação de alguns hormônios, em especial aí da colecistoquinina, que gera algumas contrações mais intensas na parede da vesícula, fazendo com que essa bile seja liberada no duodeno em conjunto com esse alimento com um teor maior de gordura, tá? A bile, ela tem uma função que a gente chama de emulsificação da gordura. O que é isso? A bile, ela fragmenta as micelas maiores de gordura para que as enzimas pancreáticas possam atuar de maneira mais efetiva. A função da bile não é digestão, e sim essa emulsificação das gorduras. A grosso modo, a função da bile se assemelha a uma função de um detergente lá na cozinha, para lavar um prato, uma panela mais gordurosa. Quer dizer, você até consegue sem o detergente, mas com o detergente facilita a remoção e deslocamento dessa gordura, porque ela é fragmentada ali em micelas menores, ok? Lembrando que as vias biliares têm uma função exclusivamente de condução, né? E que esse esfíncter, então, ele tem essa função, esfíncter de Oddi, de impedir o refluxo duodeno-pancreático aqui, de conteúdo duodenal, na verdade, tanto para a via pancreática quanto para a via biliar. Em termos de vascularização, a vascularização da via biliar e da vesícula biliar, que é o que interessa principalmente para a gente hoje, é oriunda do tronco celíaco, né? Lembrando que o tronco celíaco a gente tem aqui a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica, a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai emitir aqui um ramo que a gente chama de artéria gastroduodenal, e após isso será chamada de artéria hepática própria, tá? A artéria hepática própria vai se dividir aqui em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda. Da artéria hepática direita, a gente vai ter um ramo chamado artéria cística, que irá para a vesícula, tá? Então, é dessa maneira que se dá a vascularização da vesícula. Existe uma região anatômica onde a gente mais frequentemente encontra a artéria cística durante os procedimentos cirúrgicos. Essa região a gente chama de triângulo hepatocístico ou de triângulo de Calot, tá? A área dele é delimitada pelo ducto cístico, por um lado, pela via biliar principal por outro lado e pela borda inferior do fígado por um terceiro lado. Então, nessa região, que a gente chama de triângulo de Calot, há uma probabilidade maior de que seja encontrada a artéria cística, tá? Qual a importância disso? Serve exatamente de referência para que a gente possa, já de uma maneira direcionada, durante uma cirurgia de vesícula, isolar e realizar a ligadura da artéria cística com um risco muito baixo de sangramento. Em todo mundo, do mesmo jeito, ela aparece assim? Não, nem em todo mundo ela aparecerá bonitinha assim, dentro do triângulo do triângulo hepatocístico aqui, ou do triângulo de Calot, né? Em algumas pessoas, ela pode ser uma artéria anterior aqui, oriunda até mesmo da artéria mesentérica superior. Outras vezes ela pode ter um trajeto posterior ao ducto cístico. Enfim, as alterações anatômicas aqui são bastante comuns, mas na maioria dos pacientes é nessa região que a gente encontra, tá vendo? Aqui está o trajeto da via biliar principal, ela não está dissecada aqui, tá? Aqui é o ducto cístico e aqui em cima a gente tem o fígado. Então, nessa área, nós temos
artéria cística na maioria dos pacientes. Triângulo hepatocístico ou triângulo de Calot. Mas, conforme eu disse para vocês, há uma variação bastante grande da posição, da origem e do trajeto da artéria cística em relação à via biliar e em relação ao ducto cístico. Na maioria das vezes a gente acaba tendo esse trajeto que eu falei, ela sendo um ramo direto da artéria hepática direita, mas conforme as imagens vão mostrando para a gente pode ter diferentes alterações aqui, uma artéria oriunda da artéria hepática esquerda, com um trajeto anterior, com um trajeto posterior, eventualmente. Aqui eu coloquei 3 exemplos de variações desse estudo, existem outras variações que também são possíveis. Tá? O que o médico cirurgião tem que estar sempre muito atento? Toda vez que ele deixa de trabalhar próximo à vesícula e começa a realizar uma dissecção mais longe da vesícula, que eu retornei para mostrar para vocês, olha, se eu trabalho perto da parede da vesícula durante uma dissecção, eu tenho segurança de que essa estrutura é da vesícula, ela está chegando na vesícula. Mas se eu deixo de trabalhar aqui e começo a trabalhar, a dissecar muito longe da vesícula, eu acabo aumentando o risco de realizar uma lesão inadvertida de alguma outra estrutura, seja ela vascular ou uma estrutura mesmo relacionado a um canalículo biliar, até mesmo a via biliar principal. Então, toda vez que a gente ensina um residente, está ensinando um residente a operar, uma das coisas básicas que a gente fala e que a gente insiste para trabalhar com segurança, há necessidade de que você trabalhe próximo à parede da vesícula. Toda vez que você foge daqui, aumenta sobremaneira o risco de uma lesão ou vascular ou da via biliar. Passando para a patologia propriamente dita, então, saindo um pouquinho da anatomia, a gente vai entrar em colelitíase, a famosa pedra na vesícula, né, que é a patologia mais comum das vias biliares aí, da vesícula, eventualmente das vias biliares, que a gente vai ver na próxima aula, e ela acontece por um desequilíbrio entre os componentes da bile, basicamente colesterol, lectina e sais biliares. Alguns fatores que estão relacionados ao seu surgimento são o sexo feminino, é uma patologia mais comum em mulheres, a gestação aumenta o risco de colelitíase, muito em virtude das alterações hormonais que acontecem comumente na gestação. A obesidade é um fator de risco importante, assim como a perda ponderal rápida e acentuada. Os pacientes que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica, que têm uma perda ponderal muito rápida e muito expressiva, tem um risco aí de 30% a 40% de desenvolvimento de colelitíase durante os 6 meses iniciais ali, em que há uma perda ponderal maior. Hemólise, então, por exemplo, anemia falciforme, que é uma doença hemolítica relativamente comum em nosso meio, é um fator de risco bastante importante para o desenvolvimento de litíase biliar. Idade avançada, naturalmente, com o passar dos anos, aumenta-se a chance do desenvolvimento de colelitíase. E algumas etnias têm uma predisposição um pouco mais elevada, tá? O tratamento é basicamente cirúrgico por meio da colecistectomia. Não há um tratamento clínico que seja efetivamente, ou que seja muito efetivo e aceito de maneira a se tornar a primeira opção de tratamento, tá? Em termos de sintomas, a maioria dos pacientes acabam sendo assintomáticos, tá? E sendo assintomáticos,
acabam descobrindo, fazendo o diagnóstico da colelitíase durante exames de rotina. Muitas vezes um ultrassom ginecológico que o colega acaba pedindo para um ultrassom de abdômen total associado, ou durante o exame, o próprio ecografista, às vezes ele, como sabe que é uma patologia comum, ele dá uma olhadinha na vesícula e fala, olha, deixa lá uma observação no ultrassom ginecológico, tem colelitíase associada nessa paciente, tá? Então, o diagnóstico ele acaba sendo incidental em grande parte dos pacientes. Quando há sintomas, os mais comuns são dor e um desconforto na região do hipocôndrio direito. Nas crises mais agudas, há normalmente uma irradiação para a região do dorso, eventualmente até para a região escapular direita do paciente. É comum que essas crises venham após a alimentação, em torno ali de 30 a 60 minutos após uma alimentação, em especial alimentação com um teor de gordura um pouco maior. Por que que acontece nesse momento? Porque é quando há uma contração mais intensa da vesícula biliar pela liberação de hormônios, em especial aí a colecistoquinina, tá? E a icterícia, que é aquela impregnação de pele e mucosas por sais biliares, né? Fica com a pele amarelada, com a esclera, por exemplo, amarelada, já na maioria das vezes remete a uma complicação, seja ela uma colestite aguda em alguns casos, seja ela uma coledocolitíase ou outra complicação que possa gerar uma colestase mais intensa. Colelitíase habitualmente não tem como sintoma sem estar em uma complicação a icterícia. Quanto à composição dos cálculos, né, biliares, a gente vai ter a grande maioria dos cálculos à base de colesterol, são principalmente aqueles relacionados à obesidade, gestação, perda ponderal, que acontece mais comumente no sexo feminino, pacientes portadores de dislipidemia e que utilizam alguns medicamentos. Por exemplo, talvez o medicamento mais associado aí à formação de cálculos seja o antibiótico a ceftriaxona, né, uma cefalosporina de terceira geração. Em especial em crianças tem que se ter algum cuidado. É utilizado aí para tratamento de algumas infecções intraabdominais, para meningite é uma opção de tratamento. Então sempre que fizer um ciclo um pouquinho mais longo de ceftriaxona, observar esse paciente, pois ele pode desenvolver colelitíase. Geralmente, esses cálculos à base de colesterol são radiotransparentes. O que isso significa? Que eles não aparecem nos exames à base de radiação ionizante, como, por exemplo, o raio-x simples de abdômen e a tomografia. Tá? Isso gera uma confusão muito frequente na cabeça de algumas pessoas, alguns colegas médicos até, que acabam solicitando, por exemplo, a tomografia para ver se o paciente tem ou não uma colelitíase. A tomografia para avaliação de colelitíase é um exame muito ruim. Por quê? Porque a maioria dos cálculos biliares não aparecerão no exame de tomografia, uma vez que eles são radiotransparentes, tá? Você até vê muito bem na tomografia sinais de colecistite aguda, caso a paciente ou o paciente apresente esta complicação. Mas para visualizar o cálculo em si, você acaba não vendo de maneira adequada. E outros que são à base de bilirrubinato de cálcio. Aqui já tem cálcio, ou seja, um cálculo calcificado, e aí você acaba tendo a visualização em exames radiológicos, vamos dizer assim, à base de radiação ionizante, com uma facilidade maior. Esses cálculos são oriundos de hemólise, na maioria das vezes, ou de algumas infecções crônicas da via biliar. E esses, sim, podem ser radiopacos, como esses que aparecem no exame que a gente colocou aqui, olha, de exemplo. Essas calcificações estão na topografia da vesícula e correspondem muito provavelmente a cálculos biliares. Aqui, para vocês observarem, né, um exemplo aqui,
Acreditem, essa paciente aqui, que aparece com fundo azul a foto, era uma paciente assintomática que foi operada, tá? Então ela tinha tudo isso de cálculo na via biliar e não apresentava nenhum sintoma. São esses cálculos amarelos. Se você pegar um cálculo desse na mão e apertar, ele fragmenta, ele é um cálculo amolecido, então bem típico do cálculo de colesterol. Deste lado aqui, um cálculo mais escuro. Caso você o pegue com a mão, você dificilmente vai conseguir fragmentar. Ele é um cálculo calcificado, mais endurecido. Então, a base de bilirrubinato de cálcio, só para exemplificar para vocês. Para o diagnóstico, quando há sintomas, a gente já vai de uma maneira mais direcionada. No paciente assintomático, acaba sendo, conforme eu disse, um diagnóstico incidental, na maioria das vezes, mas será por meio de exames complementares. E aqui, os exames principais são a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética de abdômen. O raio-x e a tomografia são bastante limitados, tá? Para diagnóstico. Só para mostrar aqui para vocês, então isso é uma imagem de ultrassom e a imagem muito característica do cálculo é essa daqui. Você vê a vesícula, vê uma estrutura no interior da vesícula que promove o que a gente chama de sombra acústica posterior. Tá? O que é isso? É como se fosse esse rabo de cometa que tem aqui atrás do cálculo, tá vendo? Por que acontece? Porque a onda sonora do exame ecográfico, ela é disparada nesse sentido. E atrás da estrutura do cálculo há uma sombra, que a gente chama de sombra acústica, né? Exatamente pela dificuldade da passagem dessa onda do ultrassom, tá bom? Então é assim que é visto. Normalmente vem com essa descrição, uma estrutura ecogênica produtora de sombra acústica posterior. Isso, em uma tradução mais simples, seria um cálculo biliar. Em termos de complicação, que a gente vai ter aí, na verdade, a cólica biliar, nem dá para dizer que é uma complicação no sentido maior, ela dá para encarar muito mais como um sintoma, tá? Então, seria o sintoma da colelitíase no paciente que é sintomático. O sintoma mais comum é a cólica biliar, uma dor intensa, tipo cólica no hipocôndrio direito, que depois de algum tempo ela vai aliviar, seja com medicamento, seja de maneira espontânea. Colecistite aguda, aqui sim, uma complicação, um processo inflamatório da vesícula biliar, desencadeado na maioria das vezes por cálculos biliares. 95% das colecistites agudas estão relacionadas à colelitíase. Pancreatite aguda, uma das complicações mais graves da colelitíase, acontece pela migração de um pequeno cálculo que sai da vesícula e, ao passar lá por aquela ampola de Vater na papila do adenal, acaba gerando um processo inflamatório pancreático que a gente vai estudar melhor em uma aula exclusiva desse assunto depois, tá? Coledocolitíase e colangite, que a gente vai discutir na aula que vem, e as fístulas biliares, que nós também iremos discutir na próxima semana. Tá? Quando que a gente tem indicação de tratamento? Qualquer paciente sintomático, tá? Então terá indicação de cirurgia, e aqui quando eu falo tratamento, entendam como sendo cirurgia. Tratamento clínico para litíase biliar, ele é absolutamente uma exceção, realizada basicamente com um medicamento, que é o ácido ursodesoxicólico, em situações de exceção, e o resultado é bastante ruim, o índice de recorrência é elevado, de forma que não se utiliza rotineiramente para os pacientes, tá? Então, para todo paciente que tenha sintomas, o tratamento cirúrgico está indicado. Pode ser uma cólica biliar, pode ser uma pancreatite prévia, pode ser uma coledocolitíase, qualquer uma dessas complicações.
Hoje a gente considera como sendo a principal indicação em pacientes assintomáticos a presença de microcálculos, tá? Ou seja, aqueles cálculos menores que 5 milímetros. Por quê? Porque a chance de migração desse cálculo, evoluindo com uma coledocolitíase ou uma pancreatite aguda, ela é uma chance que não é desprezível. Então, mesmo no paciente assintomático, a presença de microcálculos, ela é um indicativo de cirurgia. Na presença de qualquer complicação, pancreatite, coledocolitíase, colangite aguda, qualquer uma dessas complicações é indicativo de um posterior tratamento cirúrgico da vesícula. Presença de pólipos concomitantes, então o paciente que apresente aí litíase biliar, mesmo que assintomática, que a princípio não se encaixe no tratamento cirúrgico de pacientes assintomáticos, a gente vai indicar se houver pólipos associados, tá? Vesícula em porcelana, que é uma calcificação da parede da vesícula, e cálculos maiores que 2,5 cm. Observem que eu não deixei em negrito esses dois últimos itens. Por que isso? Se a gente pegar os trabalhos mais recentes, aí, as publicações mais recentes, a vesícula em porcelana e os cálculos grandes não são mais considerados como um fator imperativo de tratamento cirúrgico. Por quê? Porque antes eles eram considerados dessa maneira, como indicativo de cirurgia, pelo risco aumentado de desenvolvimento de neoplasias de vesícula nessa situação, ou nessas situações, tá? O que se viu com os levantamentos mais recentes? Que, na verdade, não difere o índice de tumores de vesícula, não difere de maneira significativa em pacientes com vesícula em porcelana ou com cálculos maiores que 2,5 cm. Então, nessa situação, alguns autores já não consideram mais como imperativo de tratamento cirúrgico. Mas se você pega os livros textos, por exemplo, Seibston e outros tratados de clínica cirúrgica, acaba que você encontra como ainda indicativo de tratamento cirúrgico, vesícula em porcelana e cálculos grandes. Tá bom? Então, para vocês, todos esses critérios que a gente colocou aqui devem ser considerados como indicativos de tratamento cirúrgico. Tá? O que seria, então, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes para vocês, qual a grande complicação prática que a gente vê no dia a dia? A história do microcálculo, né? O microcálculo é uma indicação de tratamento cirúrgico. O que a gente vê na prática? Muito disso daqui, olha, vou voltar um pouquinho. Muito disso daqui. Ou seja, você tem vários cálculos que não são microcálculos, eles nitidamente têm maiores, tem um tamanho maior que 5 milímetros, mas no meio deles você encontra muitos pequenos cálculos. E isso o ultrassom não te mostra, isso a ressonância não te mostra de maneira adequada. Então, na prática, o que acontece? Todo paciente que tem colelitíase, mesmo que diga lá, são cálculos de entre 1 e 1,5 cm, muito provavelmente, na hora que a gente opera, a gente vai encontrar ali, entre esses cálculos, pequenos fragmentos, cálculos menores, que correspondem a microcálculos. Tá? Então, é difícil você utilizar apenas o critério de microcálculo para indicação cirúrgica no paciente assintomático. Na prática, se o paciente não tem uma contraindicação clara a uma cirurgia, quer dizer, não tem uma doença grave, um risco cirúrgico aumentado, é melhor que você o opere. Tá? As complicações, em especial aí, a pancreatite aguda, podem trazer uma morbimortalidade que não é desprezível. E o pior, podem ser o primeiro sintoma de um paciente com colelitíase. Quer dizer, ele pode ser absolutamente assintomático e aí no dia que que ele abre o quadro sintomático, ele já abre com uma pancreatite aguda. Então, feito o diagnóstico, acaba-se que na grande maioria dos pacientes a gente indica tratamento cirúrgico, tá? Colecistite aguda,
Tá? O que que vem a ser? É o processo inflamatório agudo da vesícula biliar, que, conforme eu disse anteriormente, tem como gênese, como etiologia, na maioria dos pacientes, a litíase biliar. Ela acontece nessas situações, na maioria das vezes por obstrução do ducto cístico, tá? Por um cálculo que se desloca e impacta nessa região. Esse cálculo impactado, ele acaba gerando um processo inflamatório da vesícula. Há inicialmente uma distensão da vesícula, depois há um edema de parede, uma dificuldade na circulação sanguínea que vai perpetuando, piorando esse processo inflamatório, gera ali uma dificuldade de circulação especial na mucosa, que gera algumas úlceras, favorece translocação bacteriana, e aí aquilo que era um processo inflamatório inicialmente, ele passa a ter uma infecção secundária. Por isso que a gente quase sempre dá antibiótico para a pessoa que está com colestite aguda, seja antes ou apenas após a cirurgia. E às vezes você só faz antes, na hora que opera e remove o foco. Se for uma colestite aguda leve, você acaba deixando sem antibiótico, tá? A gente vai ver depois. Sintomas: uma dor em hipocôndrio direito, que vai diferir da cólica biliar pela intensidade e principalmente pela duração, quer dizer, ela não é uma dor que melhora, seja com medicamento, seja com de maneira espontânea, associada a náuseas frequentemente. No exame físico, chamado sinal de Murphy, vai estar presente. O que seria o sinal de Murphy? Durante o exame físico, o médico vai, de maneira delicada, ali, fazer uma compressão mais profunda da região do hipocôndrio direito e pedir para o paciente inspirar profundamente. Quando ele inspira profundamente, o movimento do diafragma empurra o fígado, que empurra a vesícula, que toca na mão do examinador. A vesícula, ao tocar na mão do examinador ali, na área que ele está comprimindo, desencadeia um quadro de dor que faz com que o paciente pare de maneira abrupta o movimento de inspiração. Então, o sinal de Murphy é isso, essa parada da inspiração durante a compressão na região do hipocôndrio direito, tá? Pode ter febre, pode ter leucocitose, pode ter enzimas canaliculares e hepatocelulares aumentadas, normalmente em quadros já um pouco mais, com processo inflamatório um pouco mais intenso. No diagnóstico, baseado nos sintomas, né, na suspeita clínica, você faz exames laboratoriais e principalmente aqui exame de imagem, tá? O principal exame utilizado acaba sendo a ultrassonografia e existem alguns sinais, basicamente 5 sinais aqui, que a gente vê, que o ecografista vê e interpreta como sendo uma colestite aguda no paciente. Então, o primeiro deles é um cálculo fixo na região infundibular, tá? Como que ele sabe que esse cálculo está fixo? Ele movimenta o paciente mesmo durante o exame. Uma hora o paciente fica em decúbito dorsal, hora em decúbito lateral, hora vira para o decúbito lateral contralateral, vamos dizer assim, ao que ele estava antes, e em qualquer dessas posições esse cálculo não se movimenta, ele está fixo na região infundibular. Aumento do diâmetro da vesícula biliar. A vesícula biliar tem em torno de 6 centímetros no maior eixo. Quando ela está muito acima disso, é uma vesícula que está hiperdistendida, é um sinal também de colestite aguda. Espessamento da parede da vesícula. A vesícula normalmente tem até 3 milímetros de espessura de parede. Quando está acima disso, em especial acima de 5 milímetros, chama a atenção para um possível processo inflamatório. Presença de uma lâmina líquida perivesicular, tá? Pelo edema de parede associado ali. Então, o ecografista consegue evidenciar bem essa fina camada de líquido, e o que ele chama de sinal de Murphy ultrassonográfico, que seria o quê? Em vez de colocar a mão do examinador ali no hipocôndrio direito, colocar o probe do ultrassom e pedir para o paciente fazer a manobra de inspirar profundamente. Esse exame ele é muito mais específico, por quê? Porque além do paciente parar a inspiração, ele tem
a visão ecográfica direta da vesícula. Quer dizer, então, é um fator que soma bastante. Para pacientes que eventualmente a ultrassonografia não está disponível ou que ela não foi diagnóstica, uma tomografia ou uma ressonância ajudam bastante, em especial a ressonância. A tomografia é um exame bom para ver colecistite aguda, conforme eu disse. Muitas vezes ele não vai te dar o diagnóstico de cálculo. Você vai fazer a tomografia e vai aparecer lá, olha, a vesícula está hiperdistendida, tem paredes espessadas, tem líquido perivesicular, mas você não vê o cálculo dentro da vesícula. Não vê por quê? Porque são cálculos radiotransparentes, eles não aparecerão no exame de tomografia. Tá? Feito o diagnóstico por meio de exames clínicos ali, laboratoriais e de imagem, especial a ultrassonografia, uma coisa fundamental é a gente tentar classificar esse paciente quanto vamos dizer assim, a intensidade do processo inflamatório que ele apresenta. Até 2007 não havia uma padronização universalmente aceita. Desde 2007 veio a primeira versão do guideline de Tóquio, está atualmente na terceira versão, ele normalmente é atualizado a cada 5 anos, a última é de 2018, provavelmente teremos uma aí em 2022 ou 2023, tá? Uma nova atualização. Então, a partir de 2007, a gente tem graduado a colestite aguda em graus 1, 2 e 3, e as características são, para o grau 1, é aquele paciente que tem um processo inflamatório, mas não tem nenhuma complicação, nem local e nem sistêmica. Ou seja, o paciente tem processo inflamatório simples, de início recente, de fácil resolução. O que é a colestite aguda grau 3? É o paciente que tenha uma colestite aguda associada a complicação sistêmica, com falência orgânica persistente, que a gente chama. O que é isso? Então, é o paciente que teve uma colestite aguda e, por causa da colestite aguda, entrou em insuficiência renal, ou insuficiência respiratória, ou em sepse, que está persistente, está grave na UTI, ou com alterações neurológicas, ou com distúrbio de coagulação, ou com alterações hepáticas significativas aí. Tá? Então, o paciente que tem alguma dessas complicações sistêmicas, ele é dito como tendo uma colestite aguda grau 3. O que é uma colestite aguda grau 2? É quando o paciente tem complicações locais da vesícula, quer dizer, não é aquele processo inflamatório simples, leve, da colestite aguda grau 1, mas ele não tem a disfunção orgânica persistente da colestite aguda grau 3. Então, ele tem complicações locais, empiema, abscesso, necrose, até mesmo perfuração da vesícula, ou ele apresentou, por exemplo, uma insuficiência renal que rapidamente, depois de internado, em até 48 horas, houve uma resolução completa desse quadro. Quer dizer, foi um quadro leve, hidratou um pouquinho o paciente, a função renal já melhorou. Então, complicações sistêmicas leves ou complicações locais na ausência de complicações sistêmicas, colocam o paciente como portador de uma colestite aguda Tóquio 2, tá? Dessa maneira que a gente classifica. Aqui aparece como sendo do guideline de Tóquio de 2013, o de 2018 praticamente não mudou nada, tá? Quais são aqui, então, no grau 3, as alterações sistêmicas associadas? A gente vai ter disfunções cardiovasculares, disfunções neurológicas, respiratórias, renais, hepáticas e hematológicas, sendo que essas que estão destacadas, neurológica, respiratória e hepática, a gente coloca como disfunções maiores, quer dizer, elas aumentam sobremaneira o risco de intervenção no paciente que tenha uma dessas disfunções. Grau 2, o que coloca o paciente como uma colestite aguda grau 2, como moderada?
elevação de leucócitos acima de 18.000, massa palpável no quadrante superior direito, duração dos sintomas aí já se arrastando por mais que 72 horas, e marcadores de inflamação local, que são aqueles que eu comentei antes, como sendo, por exemplo, colecite com necrose, com abscesso, abscesso hepático, colangite, peritonite, qualquer outro sintoma associado. E a grau 1 é o quê? Quando não há nada disso que a gente expôs acima. Quer dizer, o paciente que tem um processo inflamatório, mas não tem nenhuma dessas complicações, nem locais, nem sistêmicas. Tá? Aqui mais uma vez o mesmo, mostrando, esse daqui já aparece, olha, de 2018, não houve nenhuma mudança significativa, os critérios são basicamente os mesmos. Tá? Tratamento. Ao se programar, ao se ensaiar, vamos dizer assim, um tratamento para a colecite aguda, é fundamental que a gente faça uma definição desse paciente, tanto em termos de graduação da doença local, quanto as condições sistêmicas do paciente. Graduação da doença local foi isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, eu vou dividir, enquadrar esse paciente se ele tem uma colecite aguda, toque 1, toque 2 ou toque 3. Tá? Além disso, eu vou colocar o paciente, fazer uma avaliação adequada, clínica desse paciente, para ver se ele tem uma condição clínica favorável ou desfavorável. Para isso, a gente utiliza basicamente duas. Existem outras, mas as mais utilizadas são as escalas de Charlson e a classificação de ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologia, para avaliação pré-operatória. O que é a escala de Charlson, né? Que a gente chama de CMI, né? O índice de comorbidade de Charlson. Você pega as diversas doenças que o paciente pode apresentar e vai atribuir pontos para esse paciente conforme a comorbidade que ele apresentar. Por exemplo, se ele tem um antecedente de infarto agudo do miocárdio, 1 ponto. Se ele é um paciente que tem demência, mais 1 ponto, e assim por diante. Agora, por outro lado, algumas você vai atribuir 2 pontos para o paciente. Então, diabetes, com falência orgânica, quer dizer, por exemplo, um paciente diabético que tenha insuficiência renal pelo diabetes, isso vale 2 pontos para ele. Um paciente que tenha um AVC prévio com hemiplegia, 2 pontos. Paciente com doença hepática severa, 3 pontos. E paciente com síndrome da imunodeficiência ou com lesões metastáticas, 6 pontos. Aqui, particularmente, eu faço um parênteses, né? Hoje mudou muito o tratamento para AIDS, né? Quer dizer, isso na década de 90, a AIDS era uma coisa. Atualmente, a AIDS é outra situação completamente diferente. Então, esse peso aqui, é complicado você colocar o peso do paciente que tem a síndrome da imunodeficiência no mesmo peso de uma doença metastática, por exemplo. É o que está na tabela, mas na prática a gente acaba não considerando tanto isso daqui, a não ser para aquele paciente que tenha AIDS, né, que tenha síndrome, que não tenha só o vírus e que esteja em vigência de outras complicações, né, pela imunodepressão. Aí sim ele é um paciente que tem um risco, de fato, bastante elevado de complicações mais graves. Para que serve essa escala? Como que a gente interpreta? A gente soma os pontos que o paciente tem e aí, se o paciente tem acima de 5 pontos e tem uma colecite aguda TOC 1 ou TOC 2, a gente encara como sendo um alto risco. Por outro lado, se ele tem uma colecite aguda TOC 3, esse paciente tem
um risco cirúrgico elevado, já com o CCI, com o índice de Charlson acima de 3, quer dizer, de 4 para cima, ele já tem um risco considerado como elevado. Risco de quê, gente? Risco de cirurgia, de você ter uma complicação grave associada ao ato cirúrgico, tá? Então, isso é para que a gente entenda melhor o paciente para definir qual a melhor opção de tratamento para ele. A outra classificação que a gente falou é a classificação de ASA, tá? Da Associação Americana de Anestesiologia, em que a gente vai dividir, ou classificar, melhor dizendo, o paciente de grau 1 a grau 6, tá? Sendo que grau 1 é um paciente saudável, sem nenhum problema adicional de saúde. Grau 2 é o paciente que tem uma doença sistêmica leve, sob controle, por exemplo, uma hipertensão arterial controlada, um diabetes que está absolutamente controlado, enfim, doenças sistêmicas bem controladas. Grau 3 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica severa, né, aqui está bem pormenorizado, vamos dizer assim, e essa doença ela não está bem controlada. Então, por exemplo, um hipertenso descontrolado, ele é um ASA 3. Um diabético que não está sob controle, que não tem sua doença metabólica sob controle, é um grau 3, e assim por diante. A obesidade, muito importante, é considerada como leva o paciente para um ASA 3. ASA 4 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica grave que o coloca sob risco constante. Então, por exemplo, é o paciente que está séptico com droga vasoativa na UTI. Então, esse paciente, o risco dele é um risco constantemente alto, é um ASA 4. Aquele paciente que está na UTI com falência orgânica múltipla, com disfunção hematológica, instável hemodinamicamente, esse paciente é um paciente já com um risco maior ainda, que você o coloca como ASA 5. ASA 6 é o paciente que já tem a morte cerebral declarada, vamos dizer assim, tá? Então é o paciente doador de órgãos, basicamente. Teve morte encefálica, está indo para uma cirurgia para doação de órgãos, tá? Então é assim que é a classificação de ASA. E como que a gente interpreta isso, tá? Para o paciente que tem uma colestite aguda Tóquio 1, como que a gente interpreta? Se ele tem um CCI menor que 6, tá? Ou seja, 5 ou menos, ou um ASA menor do que 3, ou seja, 2 ou menos, eu considero que o risco cirúrgico dele é um risco aceitável, tá? Assim como os mesmos critérios para um paciente com Tóquio 2, tá? Então, Tóquio 1 ou 2, um CCI, né, um índice de comorbidade de Charlson, ou uma classificação de ASA nessas configurações, nessas condições, o colocam como um risco aceitável. Se eu tenho um paciente que nessas condições tem colestite aguda, grau 1 ou grau 2, tem um CCI maior que 5 ou um ASA maior que 2, ou seja, 6 ou mais ou 3 ou mais no ASA, ele tem um risco cirúrgico alto, considerado alto. E eu devo repensar se é um paciente que eu devo operar de imediato ou é um paciente que eu devo, por exemplo, tentar um tratamento clínico com antibiótico, com medicamentos e observar como ele fica, tá? Na colestite aguda Tóquio 3, como que funciona? Então, eu vou ter aqui, muda um pouquinho o parâmetro do CCI, então o paciente que tem um CCI aí 4 ou acima de 4 eu já considero como sendo de alto risco, tá? Mas o ASA segue a mesma maneira. 3 ou mais é um risco alto, 1 ou 2 é um risco considerado aceitável, tá? Das falências orgânicas aqui que o paciente pode apresentar na classificação de Tóquio, né, esse é o critério, existem as chamadas falências orgânicas favoráveis, que a gente viu lá naquela tabelazinha da classificação de Tóquio. Então, quais são as classificações favoráveis, tá?
é a classificação cardiovascular, a classificação renal e a classificação hematológica. Quais são as desfavoráveis que a gente considera? A neurológica, a respiratória e a hepática. Tá? Os critérios para ela, para considerar essas alterações, a gente tem aqui nessa tabela, tá vendo? Então, o que está destacado aqui, neurológico, respiratória ou hepática, são as desfavoráveis. E os critérios vêm na frente, a neurológica, redução do nível de consciência, a respiratória, na gasometria, uma PaO2, né, uma pressão de O2 sobre uma oferta de O2 menor que 300. E a disfunção hepática, o INR, né, que é o que mede a coagulação, acima de 1,5. Então, esses são os critérios que colocam o paciente como uma disfunção orgânica desfavorável. Se ele tem essas funções desfavoráveis, ou se ele tem um CCI maior que 3, ou se ele tem um ASA maior que 2, esse paciente ele tem um risco alto e eu devo rever a melhor opção de tratamento para ele. O que o guideline de Tóquio traz de a tratamento para colestite aguda? Ele gradua ali, então, basicamente, como grau 1, grau 2 e grau 3, o tratamento para cada situação. Então, o que a gente pode fazer para o grau 1, colestite aguda, Tóquio 1? A gente pode começar antibióticos, observar e operar, ou o mais indicado é a linha contínua, não atracejada, que fez o diagnóstico, indica o tratamento cirúrgico. LC aqui é colestectomia laparoscópica. Então, você faz a colestectomia laparoscópica precocemente nesses pacientes. Para colestite aguda grau 2, quer dizer, eu tenho uma complicação local ou eu tenho uma disfunção orgânica sistêmica leve reversível, tá? Precocemente reversível. Então, eu inicio antibióticos para esse paciente, tá? Vou fazer o suporte em geral, hidratar, fazer tudo, e se eu estou em um centro que tenha, um hospital que tenha equipe e material para técnicas mais aprimoradas, mais avançadas de cirurgia laparoscópica, eu indico a colestectomia urgente para esse paciente. Se eu não estou nessa situação, ou se eu não tenho expertise para a cirurgia laparoscópica complexa, então eu tento transferir esse paciente para um centro onde ele possa ter esse tipo de tratamento, tá? Posso aí fazer uma drenagem, ou, perdão, uma colestectomia um pouco mais tarde, né, de maneira eletiva, se o paciente tiver uma boa resposta. Se eu não tenho condições de operar e o paciente não tem uma resposta boa, ou se ele tem um risco cirúrgico aumentado, esse paciente vai para uma drenagem percutânea urgente da vesícula biliar. Tá? Feita por via normalmente percutânea, sob visão ecográfica ou tomográfica, você drena para tirar aquele abscesso, aquele empiema da vesícula biliar do paciente, ok? Grau 3, né? Até a versão 13 do Guideline de Tóquio, de 2013, né, a segunda versão do Guideline de Tóquio, a colestite aguda grau 3 basicamente ia para a drenagem percutânea. Hoje, o que a gente faz? A gente divide ainda essa colestite aguda grau 3, né? Você inicia antibiótico e tudo, e vê se o paciente tem aqueles fatores preditivos negativos, vamos dizer assim, que são as disfunções orgânicas desfavoráveis. Então, se ele não tem disfunção neurológica, não tem disfunção hepática e não tem disfunção respiratória, se ele apresenta algum outro tipo de disfunção sistêmica e você está em um centro avançado de cirurgia e o paciente tem um status performance favorável, o que é isso? É um índice de Charlson, por exemplo, baixo, né? Abaixo de 4 ali, 3 ou menos. Você faz uma colestectomia precoce para o paciente. Agora, se o paciente, mesmo tendo fatores preditivos
não tendo esses fatores preditivos negativos, mas se ele tem uma status performance, quer dizer, ele é um paciente clinicamente muito ruim, ele vai para a drenagem percutânea da vesícula biliar. E se ele tiver qualquer um daqueles sinais, daquelas disfunções sistêmicas ditas desfavoráveis, mais uma vez, neurológica, hepática ou respiratória, esse paciente também irá, perdão, para uma drenagem percutânea urgente da via biliar. Feita essa drenagem da via biliar, você vai reavaliar o paciente após a melhora clínica. É um paciente que tem um status performance favorável, quer dizer, ele teve uma melhora clínica, ele é um paciente que suporta uma cirurgia. Mais uma vez, você vai fazer isso avaliando escala de ASA e aquela escala CCI. Se o paciente tem esse status performance bom, esse paciente vai para uma colestectomia eletiva tardiamente, tá? Se ele não tem, você vai simplesmente observar, você vai considerar o tratamento percutâneo dele como sendo o tratamento final, tá? Então, basicamente, é dessa maneira que se conduz um paciente com colestite aguda. O guideline de toque ele traz algumas informações bem interessantes também sobre se deve se operar o paciente precocemente, fez o diagnóstico, opera, ou se você deve esperar esse paciente, como antigamente se dizia, para esfriar o processo inflamatório e operar esse paciente após 4 a 6 semanas. Tá? Então, o guideline de Tóquio levou em consideração vários itens, vários fatores, tá? Por exemplo, tempo de operação. Quando eu opero o paciente precocemente, tá? Aqui, ó, desse lado vai ser sempre precoce, tá? Ou tardio. E aqui ele considerou 2 tardios, 72 horas após o início do feito o diagnóstico ou 6 semanas, né? Aqui 72 horas, aqui 6 semanas. E observem que em ambas as situações a análise aqui, o triângulo toca no zero, né? Ou seja, não há diferença estatística. Então, operar precocemente ou operar tardiamente, o tempo cirúrgico é parecido em ambas as situações. Do ponto de vista estatístico, ele é semelhante. Em termos de lesão de via biliar principal, tem mais lesão operar logo, tem mais lesão operar tardio ou é tudo igual? É tudo igual, tá vendo? Mais uma vez, passa aqui pela unidade, não há diferença. Em termos de permanência no hospital, tá? Então, dias de permanência no hospital. Aqui, olha, não tem dúvida de que se você vai operar tardiamente, vai ficar tratando o paciente, ele vai ficar muito mais tempo internado. Então, é vantajoso você operar precocemente, é favorável à cirurgia precoce, tá? Em termos de tempo de permanência no hospital após a cirurgia, né? Quer dizer, eu opero logo, mas depois que eu opero ele fica mais tempo, menos tempo internado, se operar precocemente, não tem diferença. Operar no momento do diagnóstico ou operar 6 semanas depois, o tempo que ele vai permanecer internado após a cirurgia é o mesmo, tá? Em termos de custo, obviamente, se o paciente fica internado mais tempo quando eu faço a cirurgia tardia, ele gasta mais, tá? Ele fica mais tempo afastado do trabalho. Então, o custo total, ele é maior, ele é favorável quando eu faço a cirurgia precoce, ele é maior quando eu faço a cirurgia tardia, tá? Resumindo isso daqui para vocês, gente, esse monte de tabela. Operar precocemente não aumenta o risco, reduz a permanência hospitalar e reduz os custos. Ou seja, colestite aguda não é uma doença para se ficar tratando clinicamente se o paciente tiver condições de ser operado. Então, deve-se operar precocemente. O resumo de tudo é o quê? Como que eu trato? Paciente TOC 1 com risco aceitável, antibiótico terapia, suporte clínico e videocolestectomia precoce. Tá? Se o risco é alto, eu tento fazer o tratamento clínico exclusivo para o paciente. TOC 2, antibiótico terapia, suporte clínico
colecistectomia precoce se você tem um centro com condições de cirurgia laparoscópica avançada. Se não, tenta o tratamento clínico e drenagem percutânea da vesícula biliar. Tóquio 3, muito parecido, antibiótico para aquele que tem um risco aceitável, ou seja, disfunção orgânica favorável, né? Ou que seja um CCI ali menor do que 4, um ASA menor do que 3. Então, esse paciente você vai para antibiótico terapia, suporte clínico, videocolestectomia, se você tem um centro de cirurgia avançada, tá? Se não, antibiótico terapia e drenagem percutânea. Esse é o resumo. Falei que 95% da colestite aguda ela é causada por cálculos, mas 5% não. A estase biliar prolongada no interior da vesícula biliar pode desencadear um processo inflamatório da vesícula, devido à redução de fluidez da bile e à dificuldade de circulação da vesícula biliar. Isso é visto, por exemplo, nos pacientes que estão em UTI, que estão internados, mas em uma situação um pouco mais grave. Muito mais comum em pacientes portadores de diabetes, insuficiência renal, outras doenças crônicas mais graves. E é muito raro em pacientes jovens e rígidos. É uma doença grave de tratamento cirúrgico imediato, tá? Além da colestectomia, esses pacientes precisam ter um antibiótico de amplo espectro feito de maneira já precoce, com a dosagem adequada e com acompanhamento adequado de resposta. Pólipos de vesícula biliar. Os pólipos são lesões que se projetam para a luz, né, da vesícula biliar a partir da mucosa. Não são tão comuns. Atualmente a gente tem visto com muita frequência, porque o exame de ultrassom vai melhorando, né, vai ficando cada vez mais capaz de visualizar pequenas lesões. São assintomáticos, tá? Na maioria das vezes. Se o paciente tem pólipo na vesícula e tem cólica biliar, fique esperto, provavelmente não é pólipo, é cálculo, tá? Podem ser hiperplásicos, adenomatosos, podem ser à base de colesterol, que a gente chama de colesterolose, e terão o tratamento indicado quando eles estão crescendo em exames seriados de ultrassom ou quando eles apresentam um diâmetro maior do que 10 milímetros, tá? E sempre que houver associação com cálculo biliar. Então, se você tem cálculo e pólipo, tá? Sempre vai ser indicação de tratamento cirúrgico. Adenomiose, tá? O que é adenomiose da vesícula? É uma proliferação do epitélio de revestimento interno ali, e esse epitélio meio que penetra na camada muscular, como se formassem ilhas de tecido mucoso ali mais profundas. Geralmente assintomática, mas pode ter algum grau de dor em hipocôndrio direito, tá? Pode ser uma adenomiose localizada só no fundo da vesícula, ou pode ser algo mais difuso. Eventualmente podem ser vistas, principalmente no anátomo patológico, é comum que a gente veja a descrição de formações pseudodiverticulares ali na camada muscular, que a gente vai chamar de seios de Rokitansky-Aschoff, tá? É um achado, não tem nenhuma implicação no segmento desse paciente depois. E o diagnóstico diferencial, como gera um espessamento da parede da vesícula, é com colestite aguda ou até mesmo com neoplasia de vesícula, tá? De tumores de vesícula aí. Então, feito hoje com a ressonância magnética, é muito tranquilo de fazer essa diferenciação entre adenomiose e a neoplasia de vesícula. Tratamento aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês como é, né? Basicamente uma colestectomia laparoscópica. Esse é um videozinho de animação, tá? Só para vocês verem. A colestectomia laparoscópica é um tratamento de eleição, é o preferencial sempre disponível em relação à colestectomia convencional. Ele é rápido, é seguro, uma colestectomia aí não complicada. A gente geralmente faz com 15, 20 minutos de tempo cirúrgico, quer dizer, uma cirurgia bastante rápida.
um índice de complicações graves aí muito baixo, tá? E com uma necessidade de conversão muito baixa também, isso é menor que 5% com certeza, tá? Normalmente são 4 punções, a gente passa uma ótica por uma punção geralmente no umbigo e as outras pinças de trabalho pelas outras punções. E por aí a gente vai fazer a dissecção e a remoção da vesícula biliar. Esse é um videozinho que eu acho bacana, que ele é bem didático. Depois você fecha essas punções e termina. Dúvida que quase todo mundo tem, né? Por onde sai a vesícula? Sai pela punção umbilical, tá? O paciente é posto, então, em decúbito dorsal horizontal, um ligeiro proclive, uma lateral esquerda, face um pneumo peritônico com uma pressão de 12 milímetros, normalmente, e essas 4 punções. Essa é a visão de uma cirurgia de verdade, né? Assim que a gente vê lá dentro, infundíbulo da vesícula, ducto cístico, via biliar principal, fígado aqui, né? Então aí a gente começa a fazer a dissecção dessa região com as pinças, né? Isola o ducto cístico, isola a artéria cística. Opa, apareceu um ruído aqui. Isola a artéria cística e faz a clipagem, tá? Coloca-se clipes, tanto na região proximal quanto distal, tanto da via biliar quanto da artéria cística. Faz a secção, termina o descolamento, né, com o eletrocautério e depois a gente faz a remoção da vesícula biliar. Não se retiram cálculos da vesícula, se retira a vesícula, tá, gente? Não se abre uma vesícula para se retirar os cálculos lá de dentro. A complicação fazendo isso, a chance de uma fístula biliar seria muito maior. As principais complicações, né, uma cirurgia extremamente segura, mas pode ter complicações. As principais são sangramento, que pode ser um sangramento arterial, é mais fácil de controlar quando é arterial, ou pode ser um sangramento venoso do leito hepático. Nessas situações, às vezes é por uma lesão de um ramo da veia porta, e isso gera um sangramento recorrente, intenso, de difícil controle em algumas situações. Lesão da via biliar principal é a complicação mais temida de qualquer cirurgião na via biliar, tá? Por quê? Porque essas complicações geram tardiamente estenose e o paciente acaba tendo complicações tardias. Se for um paciente jovem, muitas vezes ele evolui depois para cirrose biliar secundária e necessidade de um transplante hepático 15, 20 anos após a lesão da via biliar, tá? Então, é uma coisa para se ter muito cuidado. Fístula biliar pode ser uma fístula do próprio ducto cístico, né, um extravasamento de bile, ou da via biliar principal por uma lesão inadvertida, e a estenose biliar, principalmente tardia, aí, por clipagem ou por lesão térmica inadequada sobre a via biliar. Tá? São as principais complicações da colestectomia. A chance disso acontecer em mãos experientes é bastante pequena. Por isso que frente ao risco que o paciente pode ter, uma pancreatite aguda, colestite aguda, colangite aguda ou outras complicações, o tratamento ele tem um custo-benefício, sem dúvida alguma, muito favorável. Tá? É isso, pessoal. Basicamente, esses os assuntos, o tema de hoje. Na